Hoje eu vou contar aqui os detalhes de um caso que chocou o nosso país, o assassinato do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, pelas pessoas que ele supostamente mais deveria confiar na vida, a própria família. Esse caso virou notícia no Brasil inteiro na época em que ele aconteceu e agora, em 2024, o caso está fazendo 10 anos, completando 10 anos. Então é um momento aí para a gente relembrar essa história e também sempre deixar ela viva, né? Essa história não acabe caindo no esquecimento. Relembrar pela memória do menino Bernardo, claro, mas também para a gente ter um lembrete de ficar atento para algumas situações de negligência e violência contra as crianças. Situações ali que podem estar acontecendo muito perto da gente, que às vezes são parecidas com a situação que o Bernardo viveu durante anos e que talvez a gente possa ajudar de alguma forma, se a gente conseguir identificar esses tipos de erros, de ações, né? Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Pra quem não me conhece, meu Instagram é @erika_miranda, se conhece no final. E por lá eu sempre posto os casos novos, quando tem algum episódio novo. E também posto atualizações, alguns resumos dos episódios. E se você quiser me mandar alguma sugestão de episódio, você pode me mandar por lá ou pelo site do podcast, que é www.casosreaispodcast.com.br. E eu sempre deixo na descrição do episódio. E também, pra quem quiser entrar num grupo do WhatsApp que a gente tem, é lá pelo Apoia-se, então a gente tem um grupo onde a gente conversa sobre os casos e tudo mais. Inclusive, recentemente, alguém foi na casa do caso do Staircase. Quem lembra daquele caso da escada nos Estados Unidos? A gente tem uma seguidora que tá lá no WhatsApp e ela mandou fotos da casa porque ela estava ali por perto nos Estados Unidos e ela tirou foto e mandou lá no grupo. Então a gente troca mais informações, a gente conversa, é muito interessante. Então agora, vamos para o episódio da semana e esse é o caso do Bernardo Boldrini. Bernardo Ulione Boldrini nasceu em 6 de setembro de 2002, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Inclusive, estamos trazendo muitos casos do Sul, né, no podcast recentemente. Ele era filho do médico Leandro Boldrini e de Odilaine Olione. Em 2010, quando o Bernardo tinha 7 anos, a mãe dele decidiu acabar com tudo, né? Ela decidiu terminar a história dela. Ela foi encontrada sem vida dentro da clínica médica do marido, o doutor Leandro Boldrini. Odilaine tinha 30 anos naquela época. E imagina como não deve ficar a cabeça de uma criança numa situação dessas, né? Uma morte assim, enfim, nem sei como é que eles contaram para ele na época. Pouco tempo depois da Odilaine tirar a vida, o pai do Bernardo conheceu a enfermeira Graciele Ugolini e começou a ter um relacionamento amoroso com ela. E claro, com o tempo, a estrutura familiar do Bernardo foi mudando. A estrutura passou a ter uma nova configuração que contava com o pai do Bernardo, com a Graciele e com uma meia-irmã, que era mais nova do que o Bernardo. Nessa família, o Bernardo era meio que um outsider, né? Uma pessoa um pouco de fora. Ele não se sentia membro daquela estrutura, daquela família. E a relação dele com essas pessoas era bem conturbada, cheia de brigas e distante. Era um pouco fria. Principalmente porque o Bernardo ele sentia que o pai não estava nem aí para ele. Algumas testemunhas do caso relataram que o Bernardo costumava ficar dias fora de casa. Então ele ia passar os finais de semana na casa de amigos. E o Leandro nunca procurava por ele. O Leandro não queria nem saber aonde ele estava. E claro, as pessoas que conviviam com o Bernardo percebiam essa negligência. Eles até descreveram o Bernardo como largado pela família. Sabe essas responsabilidades de pai e de mãe? De ajudar a criança a se vestir bem, né? Se arrumar. Tipo, não vai assim pra escola, não vai assim pra aquele lugar. Bota um casaco, né? De ir pra escola com uma camisa limpa, de falar com o menino tomar banho antes de dormir, de dar o café da manhã, de mandar escovar os dentes, de ficar perturbando ali com algumas coisas básicas, né? No caso do Bernardo, ele não tinha esse suporte, nem do pai e nem da madrasta. Ele tinha que fazer essas coisas todas por conta própria e desde muito cedo. Segundo uma ex-professora do Bernardo, ele nunca teve o amor que ele precisava da família, especialmente depois que a mãe, a Odilaine, decidiu acabar ali com a própria vida. Essa ex-professora ainda afirmou que ele nunca ganhou carinho ou colo do pai. E o pior, tem vários vídeos que mostram que ele ainda sofria pressões psicológicas, violência negligencial e agressões verbais dentro de casa.
Só para vocês terem uma ideia, de acordo com os relatos da avó materna do menino, a Jussara Ulione, a Graciele ela não deixava Bernardo nem entrar dentro de casa enquanto o Leandro também não chegasse. O Bernardo precisava ficar sentado na calçada do lado de fora, sozinho esperando, gente. E por essas e outras, o Bernardo se referiria ali a Graciele como uma bruxa, né? Ele não gostava dela, óbvio, né? E tem um vídeo específico que eu quero citar. Esse vídeo ele foi gravado de forma caseira pela madrasta em um momento ali que eles estavam brigando. E esse vídeo ele mostra um diálogo entre o Bernardo e a Graciele, que mostra ali as expressões que o menino sofria e que é até meio premonitório, né? Sabendo do que aconteceu. Vou botar aqui um trecho desse áudio da gravação que foi tirado de uma reportagem. Tu me bate. Tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Tu me bate. Tu não sabe. Tu me bate. Eu não tenho nada a perder, Bernardo. Tu não sabe do que eu sou capaz. Eu prefiro apodrecer na cadeia do que ficar vivendo nessa casa contigo incomodando. Tu não sabe do que eu sou capaz. Também queria que tu morresse. Então nós vamos ver quem que vai abaixo da terra primeiro. Em janeiro de 2014, em um momento em que o garoto já não devia mais aguentar aquela vida em casa, ele chegou a procurar o judiciário. O Bernardo sentou na frente de um juiz para conversar sobre essa situação toda, sobre a negligência que ele sentia. Ele pediu para mudar de família, mas isso não foi para frente. Na tarde de 4 de abril de 2014, quando o Bernardo tinha 11 anos, ele e a Graciele saíram de carro da cidade onde eles moravam, 3 Passos, e viajaram até a cidade vizinha, Frederico Westphalen. Frederico Westphalen fica a mais ou menos 80 quilômetros de 3 Passos. Então a Graciele deixou um bilhete em casa que justificava essa viagem. Segundo esse bilhete, ela tinha ido para outra cidade para poder comprar uma televisão. Mas o que o Bernardo achava, na verdade, era que a Graciele estava levando ele para visitar uma benzedeira e que lá, nessa benzedeira, o Bernardo ia sofrer um procedimento, como alguma coisa colocando na veia dele. Antes de iniciar ali o trajeto, antes de começar o caminho para eles irem para onde eles tinham que ir, a Graciele deu para o Bernardo uma dose em comprimido do medicamento Midazolam, via oral ali para ele tomar. Então ela deu esse remédio para o Bernardo, dizendo que era um remédio para evitar que ele tivesse enjoos durante a viagem. Mas, gente, o Midazolam não é um remédio qualquer, ele é um sedativo usado para sedar quem vai fazer, por exemplo, uma endoscopia. Esse remédio, em doses mais altas, ele reduz a capacidade do seu corpo de respirar. Quando eles chegaram em Frederico Westphalen, a Graciele e o Bernardo encontraram uma amiga da Graciele que tinha morado com ela alguns anos atrás. Edelvânia Wirganowicz. Nessa cidade, a Graciele injetou no Bernardo pela veia mais uma dose desse remédio e dessa vez a dose foi alta, letal. Ela mandou o Bernardo deitar e fechar os olhinhos. E então o Bernardo parou de respirar. E nem tinha ali como ele ter lutado ou se defendido. Ele provavelmente já estava grogue da primeira dose do remédio e assim Bernardo morreu. Graciele, Edelvânia e o irmão de Edelvânia, Evandro Wirganowicz, esconderam o corpo. Eles tiraram as roupas do Bernardo e jogaram ele dentro de uma vala que tinha sido cavada 2 dias antes em um matagal às margens de um rio. Eles jogaram soda no corpo do Bernardo para ajudar a dissolver a pele e não dar cheiro. Depois, eles taparam o buraco com terra e pedras. E depois disso, a vida de Graciele continuou normalmente. Ela voltou para casa em 3 Passos. Como se nada tivesse acontecido. E, em teoria, com o Bernardo. Como ninguém sabia o que tinha acontecido em Frederico Westphalen, a versão que circulava era que o Bernardo tinha voltado de lá com a Graciele e que depois ele tinha ido dormir na casa de um amigo que morava a 2 quadras de distância da casa do Bernardo. E isso tudo aconteceu no dia 4 de abril de uma sexta-feira, tá? E só no dia 6 de abril, um domingo, o Leandro Boldrini foi saber do filho. Ele foi na casa desse amigo procurar pelo Bernardo. E ele descobriu que o menino não estava lá. E também, né, gente, do jeito que as coisas funcionavam naquela família, era normal já, né, o pai não saber onde o menino estava e meio que talvez só procurar se demorar muito, se realmente não tiver nenhuma notícia dele, porque ele meio que largava o garoto, então não era nada incomum daquela família, né? E aí ele descobriu que o garoto não estava lá e que nunca esteve. O Bernardo não tinha sido visto naquele final de semana. E com isso, o Bernardo foi dado como desaparecido. Os amigos do Bernardo sabiam dessa relação conturbada, né, como a gente falou, que ele tinha em casa e também que ele era negligenciado pelo pai. Então, eles nem pensaram que o pior pudesse ter acontecido. Os amigos acreditavam que esse desaparecimento poderia significar que ou o Bernardo estava bem, passando um tempo na casa de alguma outra pessoa, um outro colega, ou
que ele tinha fugido de casa. No dia 13 de abril, o pai de Bernardo procurou uma emissora de rádio para pedir ajuda nas buscas pelo menino. A gente está procurando esse menino, é o Bernardo Uglione Boldrini, né? Então ele está desaparecido já há uma semana. Mas o Leandro ele só foi buscar essa ajuda depois que muitas pessoas começaram a pressionar ele para poder fazer isso, porque durante as investigações, o Leandro se demonstrou muito pouco interessado no paradeiro do filho. As investigações aconteceram por aproximadamente 10 dias. A família foi investigada e também grampeada pelos policiais, ainda mais com a polícia conhecendo esse histórico familiar do Bernardo, né? Uma das principais provas que levou o caso a ser desvendado foram vídeos de câmera de segurança. No dia do desaparecimento, essa câmera filmou Graciele e Edelvânia numa rua de Frederico Westphalen com Bernardo. Só que essa mesma câmera de segurança também filmou o que aconteceu nessa mesma rua algumas horas depois da primeira filmagem. Graciele e Edelvânia sem o Bernardo. Para os investigadores, isso era ali um indício de que o Bernardo não tinha voltado para Três Passos. Claro, né? Muito claro nas imagens. Ele nem poderia ter ido para casa daquele amigo dele, porque ele nem tinha voltado para, né, como eu disse, para Três Passos com a Graciele. Então não tinha como isso acontecer. Então, seguindo essa linha de investigação, a polícia pressionou a Edelvânia e aí ela admitiu o crime. Ela contou a versão dela do que aconteceu, que foi a versão que eu acabei de falar aqui para vocês, e apontou o local onde a criança foi enterrada. No dia 14 de abril de 2014, 10 dias depois do desaparecimento, o corpo do Bernardo foi encontrado em estado avançado de putrefação. A presença do midazolam foi sim detectada no fígado, nos rins e no estômago do garoto. Realmente, o Bernardo morreu por conta de uma superdosagem desse medicamento. Só que pelo estado de decomposição do corpo, não foi possível confirmar se o remédio foi realmente injetado no corpo do menino, aplicado com seringa ou agulha, ou se ele só tomou o remédio por via oral mesmo, né, via comprimido. Na mesma noite que o corpo foi encontrado, a polícia prendeu os culpados. Leandro Boldrini, pai do Bernardo, que foi apontado como mentor intelectual do assassinato, Graciele Ugolini, a madrasta, e também Edelvânia, amiga de Graciele. Um mês depois, a polícia também prendeu o Evandro, que era o irmão da Edelvânia, que tinha ajudado a enterrar o corpo. O corpo do Bernardo foi velado 2 dias depois de ser encontrado. O velório aconteceu no ginásio Colégio Ipiranga, onde o menino estudava em Três Passos. Ele foi enterrado no cemitério municipal de Santa Maria, na mesma sepultura da mãe dele, Odilane. As 4 pessoas que foram presas foram julgadas 5 anos depois do crime, de 11 a 15 de março de 2019. E esse foi o julgamento mais longo da história do judiciário gaúcho. Depois de 5 dias e 50 horas de julgamento, o júri popular decidiu pela condenação dos 4. Graciele recebeu uma pena de 34 anos e 7 meses de prisão. Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses. Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses. E Evandro, o irmão dela, pegou 9 anos e 6 meses em regime semiaberto. Para o Ministério Público, Leandro Boldrini foi o mentor intelectual desse crime, então ele e a Graciele não queriam dividir com o Bernardo a herança deixada pela mãe, a Odilane. E também consideraram o menino um peso ali na vida deles, né? Um problema para essa nova família que tinha se formado, que era composta pelo Leandro, pela Graciele e pela meia-irmã pequena do Bernardo. Assim, o casal supostamente ofereceu dinheiro para Edelvânia ajudar a cometer esse crime. Edelvânia contou que o valor chegava ao preço de um apartamento na época, cerca de R$90 mil. Até hoje, para o Ministério Público, o Leandro é o mentor intelectual de tudo o que aconteceu. A pessoa que planejou para outras pessoas executarem. O ponto de partida da acusação para poder apontar o dedo para ele é um detalhe do primeiro depoimento que a Edelvânia deu. Durante esse depoimento, ela dá vários detalhes sobre a compra da soda, da pá, de todos os objetos que foram comprados para poder cometer esse crime. Mas ela deixou de fora uma compra muito importante, a do medicamento midazolam. Para a promotora Silvia Jape, a Edelvânia deixa isso de fora porque era o detalhe que iria comprometer o Leandro. A polícia descobriu que as pílulas dadas ao menino foram compradas com uma receita assinada pelo doutor Leandro Boldrini. Apesar disso, a assinatura estava esquisita e deixava dúvidas se era realmente dele. Essa assinatura passou por uma perícia, mas o resultado foi inconclusivo. Não deu para saber se ela tinha sido falsificada por alguém, como a Graciele, por exemplo, ou se era do Leandro mesmo. Leandro nega que ele tenha participado do assassinato de Bernardo e hoje, em 2024, 10 anos depois do crime, ele está cumprindo pena em regime semiaberto. Graciele é a única que ainda está em regime fechado, cumprindo pena no presídio feminino Madre Pelletier.
Numa entrevista recente, ela contou a versão dela dos fatos e ela afirma que não matou o Bernardo diretamente, só indiretamente por meio de negligência. Segundo Graciele, era um menino que precisava do amor e do carinho dela e ela não ajudou ele. Ela conta que na viagem de 3 Passos até Frederico, Bernardo pegou a cartela de remédios e tomou a superdose por conta própria, sem ela perceber. E quando ela percebeu, já era tarde demais. A Graciele ainda conta que ela preferiu não acionar a polícia quando viu que ele morreu porque ela tinha certeza que os policiais iam achar que ela tinha matado o garoto. Então, Graciele preferiu pedir ajuda para Edelvânia para enterrar o corpo do Bernardo. E decidiu mentir. Alô? A Kelly voltou com esse piá, Leandro? Voltou. Tu tem certeza, Leandro? Kelly, tu trouxe esse piá de volta, Kelly? Eu trouxe esse pior, eu tenho certeza, Ari. Bom, mas essa não é a versão que a justiça acredita, tá? Para a justiça, ela matou o Bernardo diretamente, sim. Atualmente, em 2024, o Bernardo estaria completando seus 21 anos de vida. O caso dele, além de ser um caso brutal contra uma criança que não tinha plenas capacidades para se defender, marcou o nosso país, principalmente porque Bernardo chegou a buscar ajuda no judiciário no início de 2014, 3 meses antes de ser assassinado. Ele conversou com um juiz sobre essa negligência e toda aquela situação infernal que ele estava vivendo dentro de casa. O Bernardo estava implorando para ir morar com qualquer outra família. Depois do crime, esse fato dele ter procurado ajuda e mesmo assim ter sido assassinado, causou uma discussão no Brasil sobre o funcionamento da rede de apoio e amparo às crianças. Em maio de 2014, foi sancionada a Lei Menino Bernardo, em homenagem a ele. Essa lei proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis na educação de crianças e adolescentes. Gente, então no final de todo caso eu trago a minha opinião. Então agora eu abro para a parte que é a minha opinião e não nada da pesquisa, da investigação. O Lucas, nosso roteirista, também vai dar a opinião dele. Eu acho esse caso uma extrema falta de respeito às nossas crianças, a escutar. Gente, se alguém te pede ajuda, escuta. Se uma mulher violentada pediu ajuda, escuta. Se uma criança que está passando por alguma situação pediu ajuda, escuta. E é muito triste que o Bernardo, ele não tenha recebido a ajuda que ele precisava. É muito triste. Ele realmente foi levado para morrer. Ela dizer que matou ele indiretamente. Gente, você não planeja ir para uma outra cidade, marcar com uma pessoa que era uma amiga sua, essa amiga marcar com o irmão dela. Como não é planejado? Sabe? Já tava feito o negócio para ele poder ser enterrado, já estava feito, sabe? E também, para mim, eu acho muito interessante, porque se você volta atrás e você vê o jeito que eles tratavam ele, o Bernardo, era claro que ela não estava levando ele para passear, ela estava querendo fazer alguma coisa com ele, principalmente por aquele áudio, dos dois brigando, discutindo. Aquele áudio deixa muito claro que ela gostaria de fazer com ele. Não tem nada, não dá para esconder nada que foi indiretamente. Sem querer ele tomou um remédio. Ela falou que queria que ele morresse, ela falou que queria tirar a vida dele. E também o jeito que eles tratavam ele, ela nunca ia pegar ele pra dar uma volta em outro estado, em outra cidade, sabe? Ela nunca ia, vou levar ele pra dar uma volta. Ela tava nem aí pra ele. Ela odiava ele. Ela não tava nem aí pra ele. Então é isso, esse caso é só pra gente realmente relembrar os erros, também que aconteceram nesse caso, sobre a nossa justiça brasileira, que esse caso poderia ter sido evitado, e ele não foi evitado. O Bernardo sofreu as consequências, o Bernardo perdeu a vida dele, porque a justiça não fez algo para ajudá-lo. Então, vale aí a gente relembrar sempre esse caso. Então é isso, agora vamos escutar a opinião do Lucas. Lucas, o que você acha desse caso? Gente, que caso brutal, Uma coisa que eu queria destacar é que o crime foi mesmo planejado, Foi todo pensado e executado com uma certa antecedência. Por exemplo, a sonda e a pá que foram usados pela Graciele, pelo Evandro, pela Edelvânia para poder enterrar o corpo do Bernardo foram compradas 2 dias antes. Todos esses equipamentos foram angariados 2 dias antes do Bernardo ser morto, o que mostra aí, que tinha uma certa antecedência, um certo planejamento. Não foi uma coisa de última hora, um acidente, como a Graciele hoje diz que foi, E no dia do crime, além disso, a Graciele ainda deixou um recado em casa, um bilhete, para todo mundo ver, falando que ela ia até Frederico Westphalen comprar uma televisão, Era uma certa forma dela criar um álibi, porque era para todo mundo achar que ela tinha ido sozinha, Só que na estrada, a Graciele ela foi multada por excesso de velocidade. E aí um policial viu o garoto no banco de trás
E depois, quando o desaparecimento já tinha acontecido, esse policial entrou em contato com a investigação para poder falar: eu vi esse garoto na estrada, ele estava no carro com a Graciele. E aí o álibi dela caiu por terra, né? Claro, mesmo com ela mentindo depois que ela tinha voltado para Três Passos com o garoto. Esse fato do policial ajudou os policiais a desvendarem que alguma coisa tinha acontecido com o Bernardo, na verdade, em Frederico Westphalen e não em Três Passos, né? E um outro ponto que algumas fontes assim que a gente viu na pesquisa falam é que isso parece ter sido planejado também com o Leandro, porque esse álibi, né, parece ter sido planejado com o Leandro, porque no dia ali do desaparecimento em que ele foi trabalhar, ele tinha uns comportamentos que eram considerados pelos colegas dele assim como meio esquisitos. Ele nem dava oi para pessoa que estava trabalhando ali com ele, já falava: a Graciele foi comprar hoje uma televisão em Frederico Westphalen, né? Teve esses comportamentos que algumas pessoas notaram e que eu tô trazendo aqui, que eram meio esquisitos, assim, tava fora do personagem, né? Para poder ir criando esse álibi, mas que por conta dessa multa de excesso de velocidade caiu por terra. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um episódio. Se você quiser escutar outros casos do podcast, a gente tem mais de 200 casos aqui, então tem muito caso aí. E se você gostou desse episódio, manda para alguma pessoa que vai se interessar pelo assunto também. E vejo vocês na próxima semana em mais um episódio. Deixa o seu comentário, eu quero saber o que você acha desse caso, por favor. Tchau, pessoal.